Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta para esse sexto episódio da primeira temporada. Eu me chamo Charles Henrique e hoje eu queria começar a conversar um pouco com vocês sobre números. Números de uma maneira geral e bem abrangente, tá? Especificamente, a gente vai falar um pouco sobre a necessidade de contar, a gente vai falar sobre o conjunto dos números naturais e as noções de soma e multiplicação. Antes de continuar, no entanto, por favor, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Ajuda pra caramba, beleza? Bom, então vamos continuar. Esse primeiro tópico, e aí eu acho que é interessante a gente frisar um pouquinho bem essa necessidade, vem justamente da demanda que a sociedade tem de necessitar de um sistema de contagem. Como que eu escolhi, né, começar essa transparência, né? Vamos imaginar o seguinte, que a gente não conhece número nenhum, tá? Portanto, para responder qualquer pergunta destinada à quantificação, deve-se optar por um dos elementos do conjunto. E aí eu dei um conjunto para vocês, né? Vamos supor que em um conjunto a gente tem os elementos 1, 2 e muitos. Repare que se eu faço uma determinada pergunta para vocês, vocês têm que procurar nesse conjunto alguma coisa que de certo não responda a pergunta. Então vamos lá. A pergunta é: quantos livros você conseguiu ler durante o ano passado? Observe que, dependendo de como foi o seu ano, né, você pode usar o elemento 1, você pode usar o elemento 2, né, que essencialmente aqui estaria para algo destinado a uma dupla, a um casal. Ou, né, se por um acaso, né, você acha que foram mais de 2, você pode usar o elemento muitos. O que eu estou querendo dizer é, vocês concordam que a partir do momento que a gente busca um elemento dentro desse conjunto inicial para tentar passar a ideia de uma determinada contagem, a gente começa a encontrar certa dificuldade? E veja, essa dificuldade, ela não é nem de longe pragmática, digamos assim. É porque o conjunto, esse conjunto inicial, ele não é um conjunto tão trabalhado. Em verdade, é um conjunto bem rudimentar ainda. E acredite, a gente usa pra caramba ele. É sério. Quase sempre, quando a gente está conversando no dia a dia, a gente tenta dar um certo grau de contagem a uma determinada noção, em uma determinada conversa. Raramente a gente é preciso. Às vezes, diga-se de passagem, a gente usa com frequência uma dessas expressões. Um, dois ou muito. Bom, então, por exemplo, quantos livros você leu no ano passado? Eu li muitos. Ou eu li 2, ou eu li um. Repare que são maneiras perfeitamente razoáveis de responder uma pergunta. No entanto, vamos supor que agora você precisa realizar uma determinada compra. E aí você tem uma quantidade de moedas para essa compra. Repare que quanto você quer por, sei lá, esse livro? Muitas moedas? Aí essa noção de exatidão, ela exige um pouquinho mais de rigor. E justamente por conta disso, esse conjunto, embora seja muito usado no cotidiano, e você já está contando, ok? Você optar por muitos para representar uma determinada quantificação em alguma conversa informal, pode ser, dependendo da conversa, perfeitamente razoável. Agora, para uma transação econômica, certamente não é. Então observe que quando a gente fala em contagem, né, no primeiro momento, a gente tem que entender que dependendo do rigor, a gente vai utilizar um conjunto ou outro. E se esse primeiro conjunto ele não é lá muito rigoroso, então vejamos o nosso primeiro conjunto. O primeiro conjunto que a gente vai fazer uso, né, e é justamente em função dele que algumas coisas elas começam a acontecer, é o conjunto dos números naturais. Basicamente, a gente vai tecer alguns comentários sobre ele. Primeiro, né, é um conjunto e ele vai ser representado por essa simbologia aqui. Né? Do inglês vem double N, né? Mas pra gente é esse N descolado, né? E toda vez que a gente topar com ele, significa que a gente está essencialmente falando dos números naturais. Todo número natural ele tem um único sucessor, ok? Números naturais diferentes, eles vão ter sucessores diferentes. E aí vem a quarta, e essa quarta já começa uma discussão aqui um tanto quanto louvável até, que diz o seguinte: o zero é natural e não é sucessor de nenhum outro. Em outras palavras, para um determinado elemento não ser sucessor de nenhum outro, assumindo que todos têm sucessores, o que a gente está falando, na verdade, é que esse elemento seria o primeiro elemento, né, do conjunto dos naturais. Então observe, né,
E o conjunto dos naturais, ele é formado pelos elementos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai, né? Depois a gente junta o algarismo 1 com o 0 para formar o próximo elemento, que é o 10. Depois 1, 1 para formar o 11. Depois 1, 2 para formar o 12 e por aí vai. O que eu estou querendo dizer com esse e por aí vai, né? E aqui vocês podem ver bem essa simbologia de reticências, né? Ela serve justamente para indicar que esse conjunto ele não acaba. Ao invés disso, esse conjunto se prolonga indefinidamente. Portanto, observe que o conjunto dos números naturais, ele caminha até onde você quiser que ele caminha e além, ok? Agora, um outro determinado aspecto, e é de certo elegante, é quando a gente pega esse conjunto dos naturais e representa ele sem o zero. E por que eu digo isso? E aqui é o primeiro comentário, aliás, é um comentário bem importante. Tá? Para alguns matemáticos e alguns livros, inclusive, né, eles optam por não colocar o zero como um elemento dos naturais. Alguns conjuntos, alguns autores, inclusive, optam por não assumir que o zero é elemento, e essa é uma discussão de certo acalorada. Agora, como a maior parte dos livros, sobretudo de matemática elementar, consideram o zero como um elemento dos naturais, aqui vamos fazer da mesma maneira. E justamente por conta disso eu apresentei o conjunto dos números naturais começando pelo número zero. Agora, ainda que a gente comece pelo número zero, é importante destacar que existe um conjunto que para a gente vai ser representado como naturais asterísticos, que é, na verdade, o conjunto dos naturais sem o zero. E esse conjunto aqui, queridos, ele é muito importante. Porque toda espécie de contagem, ela é baseada em cima desse conjunto dos naturais sem o zero. E isso já fornece alguns detalhes sobre essa discussão, enfim, do zero ser ou não ser, né, um número natural. Mas, prossigamos. Né? Vamos falar então agora sobre a soma. Porque veja bem, uma vez que está instituído o nosso primeiro conjunto numérico com determinado rigor, a gente começa a ter dentro desse conjunto algumas operações que são possíveis de serem realizadas. Basicamente, a gente está falando de soma e multiplicação, ou de soma e produto. Vejamos então como que a gente pode tecer comentários a respeito da soma. Vamos imaginar dois números, o número n1 e o número n2, de modo que tanto o primeiro número, tanto o segundo número, eles vão pertencer ao conjunto dos números naturais, ou seja, n1 e n2 assumem qualquer valor numérico dentro do conjunto dos naturais. Com isso, vem a pergunta, né? A soma n1 e n2 é um número obtido tomando n2 vezes o sucessor de n1. Então, vamos aprender a somar. O que teoricamente é a soma? Basta que você entenda que o ato de somar é, na verdade, o ato de tomar sucessores. Veja bem, o nosso primeiro exemplo. Quanto seria 2 mais 3? A gente pode entender isso como a referência, e esse mais 3 ele poderia ser entendido como o ato de tomar sucessores do 2. No caso, 3 vezes. Então vamos lá, se você parte do 2, o sucessor do 2 é o 3, o sucessor do 3 é o 4, o sucessor do 4 é o 5. Portanto, 2 mais 3 equivale a 5. De uma maneira muito análoga, você pode ainda inverter e pensar da seguinte, vamos pegar agora o 3 como referência e encarar esse 2 como o ato de tomar sucessor do 3 duas vezes. E repare que o resultado é o mesmo. Tomou um sucessor uma vez, 4. Tomou a segunda vez, 5. Ou seja, 3 mais 2 igual a 5. Repare que é um tanto curioso a gente discutir, sabe, esse procedimento, digamos assim, basal, né? Porque muito provavelmente se você está assistindo esse vídeo, você já sabe somar. Agora, é interessante que você note que, embora hoje você consiga olhar para isso e dizer, nossa, é muito simples, né? Houve um momento onde você tomava sucessor com muita frequência. E é importante a gente conhecer bem essas operações, porque todo o significado e contexto de equação se baseia de como que a gente interpreta tais operações matemáticas. Né? Então, a respeito dessas operações, né, da operação de soma e as suas propriedades, a gente tem que imaginar primeiramente 3 números para começar essa discussão. E quais números vão ser esses? Bom, repare que eu usei a expressão imaginar 3 números. Ou seja, a minha intenção aqui, agora, é justamente falar de modo generalista a respeito de 3 números quaisquer. E quando eu tenho interesse em falar de modo generalista, eu vou, na verdade, usar letras ao invés de números. O ato de usar letras significa, na verdade, que se eu consigo escrever algo usando letras
Depois, se eu substituir essas letras por números, isso tem que dar certo. Desde que as condições que foram expressadas, elas têm de ser atendidas. Então, vamos lá. A, B e C vão ser os números que a gente vai imaginar. E qual é a condição para que tudo isso seja verdade? A condição é A, B e C têm de ser números naturais. Então, desde que eles sejam números naturais, o que a gente vai falar aqui sempre vai dar certo. A primeira propriedade diz o seguinte: se você somar primeiramente A mais B e depois somar o C, isso tem que ser a mesma coisa que somar o A depois de ter realizado a soma B mais C. É a propriedade que a gente chama de associativo. E se a gente for usar um exemplo com números agora, ou seja, substituindo as letras por números, se você somar 2 mais 3 dá 5. 5 mais 1, 6. Ok. Agora, se você realizar essa operação mudando essa ordem de preferência, né, usando uma outra forma, né, de associação, você pode somar 3 mais 1 que dá 4, com 2 dá 6. Ou seja, o resultado é o mesmo. Tá? Isso é o que diz a propriedade associativa. A propriedade comutativa, ela diz o seguinte, e ela foi atestada na transparência passada. Né? A mais B é exatamente a mesma coisa que B mais A. Portanto, 2 mais 1 é igual a 1 mais 2. Que é basicamente você voltando, né, para o ato de tomar sucessores, é mudar a referência. Ao invés de você tomar um sucessor do 2, você pode tomar 2 sucessores do 1. O resultado, independente dessa escolha, vai culminar, né, no número 3. Né? E finalmente, e essa daqui talvez seja a mais importante, pessoal, sobretudo quando a gente for falar de equação. Tá? Por que eu digo isso? Porque boa parte do nosso trabalho com equação, ele na realidade está associado ao ato de você conseguir simplificar uma expressão, de tal ponto a você conseguir definir um resultado. E como que a gente simplifica equações? Basicamente, tentando associar a cada operação matemática de um determinado lado esquerdo do seu equacionamento um elemento neutro. Por quê? Porque o elemento neutro ele não vai mudar, né, teoricamente, na operação. Então, toda vez que a gente está tentando resolver uma equação, essencialmente, eventualmente, a gente vai tentar promover essa operação, essa propriedade de elemento neutro. E qual seria o elemento neutro, né, da soma? Bom, o elemento neutro da soma seria você somar a qualquer número o número zero. Tanto A mais zero, como A seria o elemento neutro, né, isso sempre vai dar A. Logo, 7 mais 0 é igual a 7. 6 mais 0 é igual a 6. 5 mais 0 é igual a 5. Ok? Então, repare que esse elemento neutro ele também é muito importante. Bom, pessoal, agora a respeito da operação de multiplicação. Tá? Bom, diz-se N1 vezes N2, né, representado dessa forma aqui, é o produto dos números N1 e N2, tá? De modo que ambos os números eles também pertencem ao conjunto dos naturais. Portanto, a multiplicação de N1 por N2, na verdade, é tornar a somar N1 N duas vezes. Ou seja, quanto que é 2 vezes 5? 2 vezes 5 pode ser interpretado como 2 mais 2, 5 vezes. Ou seja, 2 vezes 5, na realidade, pode ser quebrado numa operação de soma. E uma vez que você tem uma operação de soma, você pode interpretar isso como tomar sucessores. E aí você vai ver que 2 vezes 5, na realidade, é 2 mais 2 mais 2 mais 2. Que, tornando sucessores em função da referência 2, você chega ao resultado 10. E, portanto, 2 vezes 5 é igual a 10. Isso aqui pode parecer um absurdo para vocês, porque toda célula no seu corpo grita: nossa, mas não precisa desse trabalho todo. 2 vezes 5 é igual a 10 e pronto. E por que pronto? Veja, porque você já treinou tanto tomar sucessores, mas tanto que isso está inscrito em você. Aliás, boa parte da nossa juventude, digamos assim, quando a gente está no ensino fundamental aprendendo a realizar multiplicações, todo esse estudo vem de algo conhecido como tabuada, que a gente fez essencialmente e exaustivamente no passado. E justamente por conta disso, 2 vezes 5 é igual a 10. Tá? Mas é interessante a gente se lembrar de onde que vem cada coisa. Afinal de contas, quando a gente começa a fazer, né, a tal da tabuada, quase sempre quando você está em dúvida, por exemplo, poxa, quanto que dá 9 vezes 4? Pô, 9 vezes 4 eu não sei, mas eu sei quanto que dá 9 vezes 2. E se eu tomar a somar 9, depois somar 9 uma vez mais, eu vou chegar no 9 vezes 4. Por quê? Porque a tabuada não falha. Por quê? Porque a tabuada, em essência, apesar da gente decorar, né, ela vem justamente do ato da gente transformar essa multiplicação em uma soma.
E de modo semelhante, né, ao invés de a gente pensar de repente em 2 vezes 5, a gente também pode pensar em 5 vezes 2, que aí na verdade seria tomar, né, a somar 5 mais 5, que também dá 10. E aí significa partir do 5 e tomar 5 vezes seu sucessor. Ou seja, né, o oposto também é verdade. Então, pessoal, para a gente poder encerrar aí esse nosso episódio de hoje, falta a gente comentar um pouco a respeito das propriedades da operação de multiplicação. De forma análoga, pensemos então de modo generalista em 3 números. Os números são A, B e C, e todos esses números devem pertencer ao conjunto dos números naturais. E aí a gente tem algumas propriedades. A primeira, que vamos chamar de propriedade associativa, ela faz alusão a você poder definir qual a operação que você quer fazer primeiro. Ou seja, A vezes B e depois vezes C, ou A vezes, depois de você ter feito a multiplicação de B vezes C. Por quê? Porque a propriedade associativa ela garante que, na verdade, independente da escolha, o resultado vai ser o mesmo. Portanto, se você tiver 2 vezes 3, dá 6. 6 vezes 4 dá 24. Só que você também poderia pensar em 3 vezes 4, primeiro, que dá 12, vezes 2, que dá 24. Ou seja, independente da decisão de prioridade, a propriedade associativa garante que o resultado vai ser o mesmo. A propriedade comutativa diz que A vezes B e B vezes A é a mesma coisa. Portanto, 2 vezes 3 e 3 vezes 2, o resultado é o mesmo, dá 6. E observe que a gente já fez na transparência anterior, que na realidade seria transformar isso em soma para ver que na realidade, independente da ordenação, você vai chegar ao mesmo resultado. E, finalmente, o elemento neutro, ele diz o seguinte, que A vezes 1 é igual a A. Repare que o elemento neutro da operação de soma era o zero. A mais 0 igual a A. Agora, quando a gente vai para a multiplicação, para o produto, o elemento neutro passa a ser o 1. Ou seja, qualquer número vezes o 1 dá qualquer número. Tá bom? Bom, pessoal, isso é muito importante. E é muito importante porque à medida que essas propriedades elas ficam bem fundamentadas, digamos assim, menor são as chances de você arrumar problema tentando resolver uma determinada equação. E aí, se recorda o seguinte, aqui a gente está falando especificamente da multiplicação e na transferência passada, especificamente da soma. É justamente para que não haja problema depois quando você vai resolver uma determinada equação, de você confundir as coisas. Sobre, poxa, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que multiplicar, eu tenho que somar, enfim. Bom, a gente vai atravessar essa ponte quando a gente chegar nessa ponte. Mas, à medida que essas propriedades elas ficam bem definidas, elas ficam bem fundamentadas, as chances da gente cometer equívocos são bem melhor. Equívocos. Pronto, agora sim. As chances da gente cometer equívocos são bem menores. Bom, pessoal, era isso que eu tinha aí para falar com vocês hoje, tá? E, basicamente, eu gostaria de dizer o seguinte. Agora, a gente pode realizar somas. A gente pode realizar contagens, entre aspas, porque a gente ainda vai falar um pouquinho sobre o conjunto dos números cardinais. Mas o que eu estou querendo dizer é que com a apresentação abstrata de hoje, a gente já começa a abrir um novo universo. Um universo onde a gente pode estipular e receber ganhos, porque a soma é isso. Agora, conseguimos hoje estipular perdas? Não. Ainda não. E justamente por não conseguirmos, esse conjunto está basicamente fechado para o nosso mundo, digamos, usual? Não, ou seja, essa noção ela ainda precisa ser um pouco refinada. E justamente por conta disso, esse foi apenas o nosso primeiro conjunto numérico de alguns outros que a gente ainda vai conversar. Bom, novamente, muito obrigado. Aprecio muito que vocês tenham assistido até o final. E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal e dê aí o joinha no vídeo. Um abraço!